Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero nesta manhã compartilhar a palavra de Deus que se encontra em 1 Tessalonicenses 1, versos 5 ao 7, que diz assim: Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam uma palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Meus irmãos, quando Paulo envia esta carta aos Tessalonicenses, ele vai declarar a sua alegria em ver que a igreja, aonde ele pregou por 3 sábados, estava dando fruto para o reino de Deus. O evangelho chegou não só apenas em palavras, mas em poder, em demonstração. Corações foram atingidos e vidas foram transformadas. Os tessalonicenses largaram os ídolos, se converteram ao ponto de se tornar modelo para outras igrejas, como a Macedônia e a Acaia. E em curto espaço de tempo, eles se tornaram firmes na fé, sólidos no amor, robustos na esperança. Sob forte perseguição e ameaça, essa igreja se destaca. E mesmo aquela igreja dando alegria ao coração de Paulo e servindo de exemplo para demais, Paulo envia essa carta para corrigir alguns problemas da igreja. Então, ele vai corrigir alguns pontos onde a igreja está errando e podemos tirar várias lições desse texto. A Igreja de Cristo é formada por pessoas imperfeitas, mas sendo conduzida por um Deus perfeito e com poder de transformar o mais terrível pecador em uma nova criatura, em um novo ser. A Igreja de Cristo não pode ser só uma igreja bem formada à luz da Bíblia. A sua principal missão é nos tornar cristãos com arrependimento genuíno, onde as coisas velhas já se passaram. A palavra de Deus ouvida, a palavra de Deus meditada, tem que gerar em nós novas atitudes, novo espírito, uma nova mente. Ela precisa nos regimentar, nos conduzir para uma nova rota, um novo caminho. A pregação está ligada à ação. A palavra de Deus precisa gerar uma ação voluntária, movida pelo Espírito Santo. Foi o que aconteceu na igreja de Tessalônica. Na pregação de Paulo, os tessalonicenses tiveram uma conversão. A pregação sem ação só nos torna conhecedores, mas não gera transformação. A pregação que não gera, a pregação que não gera transformação nos trará condenação. E eu me lembro que em Êxodo, Deus fala para Moisés construir um tabernáculo, um santuário de madeira de acácia. Deus poderia escolher outra madeira, mas por qual razão Deus escolheria uma madeira tão de difícil modelagem, uma madeira cheia de nós, difícil, dura, difícil de lixar? Os artesãos da época jamais escolheria trabalhar com essa madeira, mas Deus decide escolher a madeira e o artesão para trabalhar com ela. E por ser tão difícil modelagem, Deus escolhe para mostrar o quão difícil é a nossa natureza. Somos cheios de nós, cheios de defeitos, temos dificuldades na convivência. Eu e você somos pessoas complicadas, somos de coração duro,
Deus escolhe a madeira e o artesão, e ele enche esse artesão de sabedoria, inteligência, habilidade para poder manusear essa madeira para a construção do tabernáculo. E depois de pronta, Deus pede a Moisés: agora reveste de ouro por dentro e por fora. Madeira simboliza a natureza humana, o ouro simboliza a natureza divina. Deus pega o que não tem valor e vai betumando, vai transformando, vai modelando dia após dia, vai dando valor. A igreja de Cristo é uma casa de recuperação, é um hospital, aonde Deus é o doutor. Ele é o especialista em tratar deformidades. Ele tem prazer em cuidar desses pacientes. Nós precisamos fazer uma reflexão após o culto. Se eu continuo praticando os mesmos pecados, os mesmos erros, as mesmas mazelas que há 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás, 10 anos que seja atrás, é preocupante eu estar dentro da igreja, da organização e ainda continuar sendo a mesma pessoa de antes. Uma pessoa que não manifestou uma mudança, não manifestou um novo espírito, não manifestou uma nova mudança de vida, uma nova mente, uma renovação de mente, uma renovação de caráter. Precisamos estar alertas. Precisamos preocupar com a nossa vida espiritual. Eu não estou falando de perfeição, mas o que nos leva a passar anos e anos envolvidos e não conseguir ser exemplos para as pessoas que estão ao nosso redor. Filipenses 3,12, Paulo vai dizer: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para qual eu também fui alcançado por Cristo. Estar na videira não significa estar recebendo da seiva, estar sendo nutrido. Prossigamos em conhecer Deus e nos assemelharmos a Ele. Nós somos decepcionantes, irmãos. Se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nenhum de nós escaparíamos. Paulo vai dizer em 1 Timóteo ainda mais: entre os pecadores, eu sou o principal. Paulo chega no ápice da sua maturidade cristã e espiritual. E a igreja de Cristo precisa dar evidência. O mérito de ser parecido com Deus não é nosso, é de Deus. A excelência do vaso não é nossa, é de Deus. Então, nós ainda não atingimos a perfeição, mas estamos no processo de construção, de progredir e de avançar. Glória a Deus por isso. Estamos no caminho certo, mas precisamos ter uma ação. Amém? Fique com essa palavra de reflexão neste dia e um dia abençoado para todos.